Então, hoje a gente está falando aí a respeito dos KGC, que é esse Stream Classification Algorithm Guided by Clustering. Então, aqui é apenas um sumário do que a gente vai estar falando aí durante a apresentação. E a gente inicia falando do SCAR-GC em si, tá? Grande parte da pesquisa hoje que acontece a respeito de classificação de dados com Concept Drift, elas assumem a disponibilidade dos rótulos ou instantaneamente ou com algum delay, algum lag depois da classificação. Então, assim, se eu quero, por exemplo, prever o preço de alguns produtos em um supermercado, eu preciso prever os preços desses produtos aqui em 1 hora. Eu vou prever esses caras e após 1 hora eu tenho os rótulos atuais deles. Tá? Agora, existem alguns casos onde esses rótulos, essa disponibilidade do rótulo não acontece. Tá? E são exatamente nesses casos, nessas aplicações que o SCAR-GC trabalha. Tá? Antes de dizer mesmo o que é o SCAR-GC, existem duas definições que estão envolvidas no SCAR-GC. Uma delas é os ambientes não estacionários, tá? Que são aqueles ambientes em que os dados eles mudam ao longo do tempo, então em que há essa mudança de conceito, o concept drift. Aí o exemplo foi a mudança de hábitos ou gosto. E a outra definição é essa de latência de verificação, né? Esse verification latency. O que ele é? Ele é a diferença no tempo de que a gente classifica uma instância e obtém o rótulo dela, tá? Usando o exemplo atual, usando o exemplo anterior, a gente iria ter um verification latency de 1 hora, porque a gente fez a classificação e após 1 hora a gente obteve os rótulos de todas as instâncias. Agora, se esse tempo ele se aproxima de infinito, ou seja, se esse tempo é muito, muito, muito longo, a gente tem esse Extreme Verification Latency, que é onde nenhum rótulo é recebido depois da classificação. Então, a gente inicializa um modelo de classificação, a gente recebe lá uns rótulozinhos, e após isso, a gente não recebe nenhum rótulo de todas as instâncias que a gente for classificando, tá? E o SCAR-GC, ele é exatamente isso. Ele é um classificador de stream de dados em ambientes não estacionários com esse Extreme Verification Latency, tá? E existem três principais premissas que eles explicam no artigo, as três principais premissas do SCAR-GC, tá? Uma delas é que uma pequena quantidade de rótulos é disponível, então a gente precisa receber essa pequena quantidade de dados rotulados para ser considerado um problema de classificação. A outra é que o concept drift ele é incremental, então o concept drift incremental a gente consegue rastrear o drift ao longo do algoritmo. Então, tipo, se o drift ele fosse muito brusco, ia ser muito difícil a gente rastrear, a gente associar alguma instância a alguma classe. E a última delas é que o número de classes ele é conhecido e constante. Então a gente inicializa com o número de classes, tá? E esse número de classes ele é fixo e não muda. Então não existem os casos onde a gente ao longo do algoritmo a gente vai perder classes ou outras classes surgem. E como é que esse algoritmo funciona? Tá? A, o início dele é a construção do modelo de classificação. Tá? Então, a gente recebe os dados rotulados e a gente fala, ó, a gente tem essas instâncias aqui e esses são os rótulos que pertencem a essas instâncias. Tá?
com esses dados, a gente cria os clusters iniciais, tá? E esses clusters, eles dependem do K em relação ao número de classes. Então, se o K ele for igual ao número de classes, os clusters, né? A gente cria C clusters, e esses clusters, eles recebem a mediana de todas as features. Então, tipo, eu tenho 8 classes com 5 features, tá? Eu vou ter 8 clusters, e para cada uma das features, eu vou ter a mediana dela, e essa mediana, ela eu tenho a mediana dessa feature, dessa feature, dessa feature, dessa feature aqui. Então, esse é um centroide para uma classe, tá? Isso vai ser para todas as classes. Então, eu iria ter, nesse caso, 8 centroides com a mediana das 5 features em cada uma deles, tá? E se o K for diferente do C, a gente roda o algoritmo de clustering, que aqui nesse caso ele é o K-means, tá? Então a gente divide ele em K clusters e, e os rótulos dele a gente encontra usando o nearest neighbor e usando ali em cima o modelo de classificação que a gente usou com os dados rotulados. Então a gente acha os rótulos dos clusters usando o nearest neighbor. E aí após criar o centroid, após construir esse modelo de classificação, a gente inicia um loop em cima dos dados não rotulados, tá? A cada instância que a gente recebe, a gente armazena ela num pool. E esse pool, ele tem um máximo que ele é definido, tá? Então, assim, eu falo, eu quero 200 instâncias no pool, eu quero 300 instâncias no pool, tá? E eu vou armazenar também no pool o rótulo da instância atual. Então, assim, os CarGC, eles implementaram com o Nearest Neighbor, um NN, e com o Support Vector Machine. Então, esses dois classificadores, eles entram na hora da gente achar o rótulo da instância que a gente está agora lidando, no caso. E a gente armazena esse rótulo no pool ao lado da instância que esse rótulo pertence. Tá? E aí, no pool, o que acontece? Se esse máximo ele é atingido, a gente divide esse pool em K clusters, outra vez usando K-means, tá? E os rótulos do pool, os rótulos dos clusters, a gente acha com o Nearest Neighbor também, tá? Usando os centroides da iteração passada, tá? Então o que eles dizem lá? Eles dizem que se eu tenho algum centroide na iteração atual, esse centroide possui um vizinho mais próximo na iteração passada, e o label desse vizinho ele é usado no label do centroide da iteração atual. Então, eu relaciono o atual com o passado, e os dois eles têm os mesmos rótulos, né? E aí essas instâncias rotuladas, esses novos rótulos dos clusters, a gente usa para achar para reclassificar o que estava no pool. Então, assim, a gente classifica todas as instâncias que estavam no pool, utilizando agora de modelo os centroides atuais e o da iteração passada. Reclassifica eles de achar a concordância entre esses novos labels e os labels que foram classificados anteriormente. E essa concordância, ela vai servir para a gente ver se é necessário atualizar o modelo ou não, tá?
Se essa concordância ela for diferente de 100%, aí a gente atualiza o modelo. E essa atualização ela é feita assim: a gente atualiza o valor da variável que estava recebendo os centroides da iteração anterior. A gente agora assume o que tá hoje na iteração atual. Os rótulos, eles recebem esses novos rótulos que a gente achou usando lá o nearest neighbor com os centroides da iteração atual e da iteração passada de modelo. E as instâncias, a gente usa as instâncias do pool, tá? E aí ele recomeça esse loop. Então, esse loop, eu armazeno todas as instâncias no pool, eu armazeno os rótulos dessa instância no pool também. Aí, se o pool atingir o nível máximo, eu faço esse clustering. Aí, após o clustering, eu faço a classificação. Após a classificação, eu vejo a concordância e eu atualizo ou não o modelo, tá? E aí, eles deixam explícito lá no artigo que esses centroides da iteração passada, a gente armazena eles por dois motivos. Um deles é usar de seed para a gente achar os centroides atuais. Então, a gente acha esse cara usando o caminhos. E aí, as seeds, para esse caso, elas servem para diminuir a instabilidade do caminhos, tá? E o segundo motivo é aquele lance de achar o vizinho mais próximo do centroide atual na iteração passada e associar o label do que estava na iteração passada ao que tá na iteração atual. E aí é isso. Aí esse é o algoritmo lá que está no artigo. O que está no artigo e a implementação deles, eles estão com algumas coisas diferentes, tá? Então esse if aqui, né, se a quantidade de instâncias por classe ela for superior a 10, então sim, que a gente faz esse clustering e a classificação e acha a concordância, tá? E esse if aqui, ele não tem lá na implementação deles. Então aqui é o que eu expliquei antes, tá? A gente cria esse classificador, a gente acha os centroides, inicia o loop em cima das instâncias não rotuladas, tá? E aí aqui dentro a gente armazena essa instância no pool, a gente acha o rótulo dela, tá? E se esse pool atingir o máximo, aí a gente faz aquele cluster, a gente faz a classificação, a gente acha a concordância e a gente atualiza o modelo, tá? Agora eu vou entrar no DiscardGCJL, que foi a implementação em julho. Alguma dúvida até aqui? Não? Eu acho que não. Pode seguir. Tá, então, uma introdução só, tá? Essa implementação em julho, em alguns momentos, tá? Eu segui o que estava no artigo, em outros o que estava na implementação deles. Eu utilizei esses 3 pacotes em Julia, tá? O Distances eu usei para o cálculo lá de distância euclidiana, tá? Que eu usei em todas as horas que eu precisei achar o nearest neighbor.
O Statistics eu usei na hora de achar a mediana e essas coisas. E o último PyCall, ele é usado para usar o caminhos do Python, tá? O do Julia eu vi que eu não tive os resultados esperados, e aí eu fiz um teste com o do Python e deu super certo. E outra coisa foi que as operações elas estão divididas em funções, então eu tenho uma função para achar o modelo de classificação, uma função para achar o centroide, uma função para achar os labels dos novos centroides, enfim. Porque assim, se eu precisar implementar o SCAR-GC usando outro classificador, eu não vou precisar reescrever muito. O código está no GitHub lá, tá? Eu fiz o desenvolvimento de alguns experimentos, agora eu estou no Windows, e no Windows eles não estão rodando certo, em alguma hora eles empecam e travam, tá? Mas todas essas coisas estão aqui no GitHub, no repositório. E teve também o desenvolvimento de teste, então todas as funções que foram desenvolvidas também testes para essas funções, mas os testes estão em desenvolvimento porque esses testes que foram desenvolvidos, eles foram testes para ver se a função ela, ela age da forma que a gente espera recebendo as coisas que ela espera, tá? Os testes que eu desenvolvi foram os testes de assim, eu tenho essa função que ela precisa receber um inteiro. Aí eu vou testar ela com uma string. E aí eu vejo, o que que acontece e tal. Então, esses testes que não foram desenvolvidos, tá? E a última parte são os resultados. Então, esse aqui em azul é o desenvolvimento deles, tá? E esse em preto aqui é o meu em Julia. O único que ficou com uma diferença maior que de 1% foi esse 5CVT aqui, tá? Que foi mais ou menos uns 5% e pouco. Agora o resto, eles estão muito, muito, muito próximos, tá? E, e é isso, tá? Obrigado aí pela participação de todos. E, e é isso aí.